FM, Rádio Brasil Central. 7h em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 20 de junho de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com períodos de claro. O teor de umidade relativa do ar estará variando entre 90% e 30%. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. Agora, aqui no Parque Santa Cruz, os termômetros assinalam 20 graus. 7-1. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Até Vaticano consegue esvaziar o documento final da Rio+20. Folha de São Paulo. PT perde Erundina e gera crise após se aliar a Maluf. O Estado de São Paulo. Foto de Lula com Maluf faz Erundina desistir de ser vice. Correio Brasiliense. Delegado é preso no Distrito Federal e delegada afastada. Valor econômico. Acordo final posterga as decisões para 2015. A Rio+20 só não é um fracasso porque a expectativa em torno dos resultados da conferência sempre foram muito baixos. Estado de Minas. A vitória da impunidade. Lentidão da justiça deixa prescrever crimes de trânsito, como o do francês que há 3 anos bateu seu carro em outro na Savassi e deixou uma jovem em coma. Jornal do Comércio. Celular no trânsito é como dirigir às cegas. 0 hora. Motoristas deixarão de pagar pedágio em 15 praças no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico. Texto final da Rio+20 deve sofrer mudanças de chefes de Estado. O Popular. CNJ e MPF investigam ameaças a juiz e procuradora. Diário da Manhã. Lei do Medo. Juiz da Operação Monte Carlo relata ameaças e avisa que vai deixar o país. Agora são 7h03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Condenado o prefeito que pintou prédios públicos com a cor do seu partido. Com dinheiro do próprio bolso, o prefeito de Palestina de Goiás, Eduardo Talvani, do PSC, vai ter que repintar bens públicos e mudar as lâmpadas nas ruas do município. Isso porque ele pintou prédios públicos, ginásio, campo de futebol, coletores de lixo e até o destacamento da Polícia Militar de verde. Além disso, trocou as lâmpadas da cidade por outras com a cor do próprio partido. A decisão foi tomada pelo juiz Tiago Castelhano após ação civil movida pelo Ministério Público e prevê que ações sejam tomadas em 15 dias sob pena de multa diária de R$4.000. Está marcada para segunda-feira o encontro da base aliada governista com o governador Marconi Perillo para decidir a pré-candidatura em Goiânia. Na reunião, os partidos que compõem a base vão apresentar seus nomes ao governador. E o Partido Social Democrático discute preparativos para as eleições municipais em Goiás. No dia de ontem, o presidente do PSD regional, deputado federal e chefe do Gabinete Civil, Vilmar Rocha, participou de 2 reuniões, uma com deputados federais, outra com a bancada estadual na Assembleia Legislativa. Os temas giraram em torno das eleições municipais. O partido ainda não decidiu se lança ou não candidato para concorrer à Prefeitura de Goiânia. O assunto será definido na semana que vem. Vilmar Rocha dá mais detalhes sobre os assuntos que estão sendo discutidos.
Nós fizemos uma reunião com os deputados federais e com os estaduais, fazer uma avaliação da posição do PSD no estado todo e, em especial, nas 50 maiores cidades do estado. Está tudo bem, a expectativa é muito positiva. Das 10 maiores cidades, nós temos um candidato próprio competitivo em 5 delas. E agora, na semana que vem, nós vamos fechar o acordo final dessa posição. Nessa condição, Goiânia continua com o pensamento de lançar a candidatura? Eu continuo defendendo que a base aliada aqui em Goiânia deverá ter mais de um candidato. Não apenas unir todos em torno de um mesmo nome. Mas nós vamos, na semana que vem, já está marcado com o governador, fazer uma reunião de todos os partidos da base aliada para decidir Goiânia. Se a decisão for a favor de uma candidatura, nós estamos de acordo. Se for a favor de mais candidaturas, aí o PSD vai lançar o nome. E vai ficar condicionada a nossa posição à posição dos partidos da base. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h06. E mais uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Goiânia é avaliada por vereadores. Os vereadores de Goiânia comentaram nesta terça-feira o resultado da pesquisa SERPES divulgada essa semana e que aponta o atual prefeito Paulo Garcia, do PT, como líder na preferência dos eleitores da capital. Para Djalma Araújo, do PT, ex-líder do prefeito na Câmara, a pesquisa é apenas uma fotografia do momento e pode mudar até outubro. A pesquisa nos deixa animados, mas é necessário que o PT tenha humildade de que a eleição não está ganha. Existem outros fenômenos, outras candidaturas, e nós queremos resolver a situação no primeiro turno. O segundo turno é um complicado. O líder do PSDB na Câmara, Maurício Beraldo, aposta em debates para que a chapa tucana se sobressaia. Segundo Beraldo, muitos eleitores ainda não têm conhecimento das irregularidades na Prefeitura de Paulo Garcia, investigado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, por superfaturamento de obras e licitações com fraude. O prefeito está só, com uma estrutura muito grande, com a máquina da Prefeitura, com a publicidade da Prefeitura em todas as mídias. Isso é um reflexo dessa realidade, deste momento e dessa conjuntura. Mas pode ter certeza, nós, do PSDB e a base do governador, no momento certo, estaremos chegando com um candidato, com condições de disputa e para fazer mudar esse quadro. Apesar das diferenças partidárias, os vereadores se uniram para votar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi aprovada nesta terça-feira na comissão mista, por 6-1, e deve ser votada ainda hoje em plenário. Os vereadores fizeram 72 emendas ao projeto original enviado pela Prefeitura. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h08. CPI do Cachoeira na Assembleia Legislativa de Goiás houve o primeiro depoimento e faz novas convocações. Durou quase 2 horas o depoimento do delegado da Polícia Civil, José Luiz Martins, indiciado da Operação Municardo, sob a acusação de não combater a prática do jogo caça-níquel quando exercia função de delegado regional do entorno do Distrito Federal. Várias pessoas estão sendo acusadas pela Polícia Federal de receberem propinas para fazer o que se chama de vistas grossas. O delegado negou qualquer envolvimento, afirmando que não tinha conhecimento da prática dessa contravenção nos municípios sob sua jurisdição. Conhecimento dessa proporcionalidade e conhecimento da influência do contraventor, Carlinhos Cachoeira, não tínhamos conhecimento sobre isso. Existia situações em que eram apresentadas à delegacia de polícia, em que eram documentadas a apreensão de máquinas caça-níqueis e assim por diante. O vice-presidente da comissão, deputado Mauro Rubio, do PT, não ficou muito convencido com o depoimento que, segundo ele, pouco contribuiu para as investigações. Ele foi delegado por 7 anos regional do município de Lusiânia, não sabia nesse período todo que o contraventor Carlinhos Cachoeira atuava na região e muito nos estranhou, portanto, esse desconhecimento por parte dele. O presidente da CPI, deputado Hélio de Souza, do DEM, confirmou que vai propor a prorrogação do prazo dos trabalhos. Ela será prorrogada, porque 10 de julho vence o prazo de 60 dias da instalação. E o meu pensamento é ainda esse mês pedir o plenário da Assembleia, que tem autonomia para isso, e eu vou pedir uma prorrogação de mais 90 dias. O motivo é que nós temos aí depoimentos que já estão previstos de 19 pessoas. Temos 4 convites para 2 delegados da Polícia Federal, 2 procuradores
vereadores. Hoje foram apresentados requerimentos para mais 3 depoimentos e, no meu entendimento, há uma previsão que na próxima semana vários outros pedidos serão feitos. O relator da CPI, deputado Thales Barreto, em conjunto com Túlio Isaac, pediu a convocação do ex-diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, e do ex-superintendente do órgão em Goiás, IDF, Alfredo Neto. Também será convocado o ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E o juiz federal que mandou prender o bicheiro Carlinhos Cachoeira disse que pediu para ser afastado do caso porque sofreu ameaças. O juiz federal Paulo Augusto Moreira Lima, que comandava a Operação Monte Carlo, pediu afastamento do caso. O magistrado relatou que ele e sua família sofreram ameaças de morte. Paulo Augusto Moreira Lima também relatou que houve homicídios possivelmente praticados a mando de réus no processo. Para a Corregedora Nacional de Justiça Eliana Calmon, é inadmissível um magistrado ser ameaçado. Não podemos ter juízes covardes. Nós não podemos ter juízes ameaçados. Nós não podemos aceitar que ameaças veladas, ameaças físicas ou morais possam impedir que a nossa magistratura bem desempenhe as suas funções. A Corregedoria Nacional está atenta e não pode aceitar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, considerou que as denúncias são graves. De gravidade incomum, na linguagem jurídica, de gravidade qualificada. Não se pode ameaçar do ponto de vista da integridade física, nem moral, nem psicológica, nenhum julgador. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o juiz que substituiu Paulo Augusto Moreira Lima, Leão Alves, seria amigo de um dos réus. A corregedora do CNJ, Eliana Calmon, disse que se for comprovada essa ligação, ele não poderá atuar no processo. De Brasília, Fernando Dias. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Mário César Ribeiro, designou ontem o juiz federal Alderico Rocha Santos, de Goiânia, para conduzir o processo originado das investigações sobre o bicheiro Carlinhos Cachoeira, preso em fevereiro, sob acusação de exploração de jogos ilegais e corrupção. Titular da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, especializada na área criminal, Rocha Santos é o 3º juiz chamado para o caso. De acordo com nota divulgada pela assessoria do Tribunal Regional Federal, Alderico Rocha Santos deverá também acumular funções da 5ª Vara. O processo sobre Cachoeira pertence à 11ª Vara. O novo juiz terá que ler os 53 volumes do processo antes de tomar qualquer decisão. Agora são 7h12. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou o afastamento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Geraldo Riva, das funções administrativas e financeiras. A Justiça também condenou o deputado, assim como o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Humberto Melo Bozaipo, já afastado do cargo, ao ressarcimento dos cofres públicos R$1.100.000. De acordo com a denúncia, o deputado e o conselheiro são apontados pelo Ministério Público Estadual por criar uma empresa fantasma com o objetivo de receber dinheiro desviado do Legislativo. A deputada federal Luísa Erondina, do PSB, desistiu da candidatura a vice na chapa de Fernando Haddad, do PT, para a Prefeitura de São Paulo. A deputada federal Luísa Erundina, do PSB, desistiu nesta terça-feira de ser vice na chapa do petista Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo. A desistência acontece um dia depois de a candidatura receber o apoio do PP do deputado Paulo Maluf, adversário histórico dos petistas. Erundina se reuniu em Brasília com a cúpula do partido. Haddad minimizou a decisão da deputada e afirmou que os partidos vão seguir coligados para a disputa à Prefeitura de São Paulo. A deputada alegou durante a reunião com a cúpula do PSB que a decisão não era apenas uma questão de compor uma chapa, mas por todo o simbolismo que essa aliança representa. Erundina ficou contrariada com a presença do ex-presidente Lula na casa de Maluf para a costura do acordo. De Brasília, Valmor Parente. Agora em Goiânia são 7h14. Justiça estima em 26 bilhões de reais total de dívidas trabalhistas no país. O Tribunal Superior do Trabalho divulgou uma estimativa de que o total de dívidas trabalhistas no Brasil
é de aproximadamente 26 bilhões de reais. Os dados fazem parte do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cadastro criado em 2011 com dados dos tribunais regionais de todo o país. Encabeça uma lista de pessoas jurídicas com maior número de processos com débitos trabalhistas a massa falida da extinta empresa de aviação, VASP, seguida do Banco do Brasil, da Estrela Azul, Serviços de Vigilância e Segurança e da Caixa Econômica Federal. Também estão entre os 30 maiores devedores a Petrobras, os bancos Bradesco e Itaú e a Telemar Norte-Leste. A Justiça Federal em Mato Grosso transformou em réus 9 envolvidos no caso conhecido como escândalo dos aloprados. A denúncia do Ministério Público foi acolhida pela 7ª Vara Criminal da Justiça Federal em Cuiabá. Agora em Goiânia são 7 horas e 15 minutos. A Polícia Federal prendeu no hotel de São Paulo 2 homens que tentavam comprar um dossiê falso contra o então candidato do PSDB ao governo paulista, José Serra. O dossiê falso acusaria Serra de ter relação com a chamada máfia das sanguessugas, que vendeu ambulâncias superfaturadas para o governo. No hotel, os policiais encontraram R$1.700.000 com os 2 homens. Eles eram Valdebran Padilha, que tinha filiação no PT de Mato Grosso, e Gedimar Passos, que integrava a campanha à reeleição do então presidente Lula, que depois chamou os envolvidos na negociação de aloprados. Além de Valdebran e Gedimar, a Justiça transformou em réus outros 4 envolvidos que tinham ligação com o PT. Jorge Lorenzetti, Expedito Afonso Veloso, Oswaldo Vargas e Hamilton Lacerda. Também foram incluídos Fernando Ribas Soares e Cirlei Chaves, sócios de uma casa de câmbio, e Levi Luiz da Silva Filho, que teria atuado como laranja. Todos os 9 réus respondem por uso de identidade falsa em operação de câmbio, crime com pena de até 4 anos de prisão. Já os 6 que eram ligados ao PT respondem também por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. As penas para esses 2 crimes podem chegar a 13 anos de prisão. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Política internacional. O ex-ditador do Egito, Hosni Mubarak, de 84 anos, teve morte clínica de acordo com a agência estatal do país. Fontes médicas, porém, afirmaram à agência de notícias Reuters que Mubarak ainda respira por aparelhos. Mais cedo, ele sofreu um acidente vascular cerebral e foi transferido da prisão no sul do Cairo para um hospital militar. No começo do mês, Mubarak foi sentenciado à prisão perpétua pela repressão à revolta popular contra seu governo em 2011, que deixou cerca de 850 mortos. 7h17 em Goiânia. O mundo em sua casa. Quando alguém confunde coma e morte encefálica na hora de autorizar a doação de um órgão, uma pessoa pode perder para sempre o lugar na fila de transplantes. O transplante só acontece em casos de morte encefálica e só depois de atestada por 2 médicos. Já no coma, como a recuperação é possível, não existe doação. Seja o herói da vida de alguém. Doe órgãos. Comunique essa decisão à sua família. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O irmão do cantor sertanejo Mateus, da dupla Jorge e Mateus, sofreu um acidente de carro na madrugada desta terça-feira na BR-153 em Itubiara. Ele, que é empresário do irmão, capotou o carro no quilômetro 699, próximo a um posto de gasolina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele não se feriu, mas o amigo que o acompanhava teve ferimentos leves. Ao ser abordado pela polícia rodoviária, o empresário se recusou a fazer o teste do bafômetro e alegou ter perdido a direção do carro. Ainda de acordo com a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez e foi multado em R$ 957 e a carteira nacional de habilitação foi apreendida. Câmara temática sobre homicídios discute solução para reduzir as ocorrências em Goiás. Nos números de homicídios divulgados pela Segurança Pública de janeiro a maio deste ano, ocorreram 905 em Goiás, dos quais 216 em Goiânia, 131 em Aparecida, 254 no entorno de Brasília, a maioria, se não todos, relacionados com o tráfico de drogas. A fim de reduzir as ocorrências, a Câmara Temática, formada pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça e Segurança Pública, busca soluções. Numa delas, a delegada de homicídios, Adriana Ribeiro,
vai dar mais agilidade à equipe. A Polícia Civil, pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, com o quê? Cumprimento de mandato de prisões, mandato de busca e apreensões, e também relacionados também à nossa mudança também no plantão da delegacia. Nós já colocamos aí, durante a semana, já são mais 3 equipes, e no final de semana 4 equipes de quê? De agentes policiais, no sentido mesmo de dar celeridade à investigação, em virtude de que já se foi comprovado que para se chegar na autoria do crime de homicídio, também para trazer testemunhas e falar ali no local do homicídio, na hora que ele acontece. O chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Goiás, Coronel Juraí Alves, vai aumentar a atuação das forças especializadas nas ruas. Estaremos aumentando em 50% o efetivo do giro, estaremos aumentando o número de viaturas de policiamento ostensivo através do comando de missões especiais, em torno de 40 viaturas, atacando diretamente as manchas criminais. Porventura foram identificadas na cidade de Goiânia e em outras cidades do interior. No ano passado, ocorreram 1.934 homicídios em Goiás, dos quais 479 na capital Goiânia. Jane Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h20. Mais de 6 mil políticos que ocupam algum cargo de gestão no serviço público já estão inelegíveis por 8 anos a contar das eleições municipais de outubro. Essas pessoas tiveram suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União e por isso serão atingidas pela lei da ficha limpa. Para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com o cientista político Wilson Ferreira da Cunha. Bom dia. Bom dia. Quais as consequências uma decisão como essa traz para a sociedade? É lógico que é uma coisa boa para a sociedade brasileira, porque faz tempo que precisa de uma medida para tornar mais correta a política brasileira. Todavia, ficha limpa, não seria necessário uma lei para tolher, quer dizer, a pessoa que não tem condições idôneas para ser candidato, ocupar um cargo público, porque, na verdade, candidato, dentro do latim, significa cândido, que significa, a tradução para o português, é uma pessoa pura, idônea, que tem lealdade, que tem honestidade, que é transparente e tem virtudes públicas. Então, não seria necessário. Mas como a política brasileira transformou em politicagem, quer dizer, nós estamos precisando que haja uma atuação no direito público para que separe pessoas honestas das desonestas. Então, isso é um ponto positivo, não deixa de ser. Wilson, 6 mil políticos, então, estão inelegíveis a partir das eleições de outubro. Esse número chega a assustar? Não chega a assustar, porque nos últimos 10 anos, quer dizer, o que se vê mais no Brasil é a corrupção. E a corrupção feita dentro do governo. Porque o governo brasileiro, seja federal, estadual, municipal, ele aumentou demais, seus tentáculos foram fortalecidos, e com isso é muito fácil surgir corruptos dentro do ambiente que favorece a esse tipo de ação. Veja, se fosse entregue a administração pública a órgãos particulares, certamente isso teria uma diminuição muito drástica. Quer dizer, o que precisa no Brasil é diminuir o tamanho do Estado, porque o Estado não tem dono no Brasil, porque ele não é visto como uma coisa pública, república, é visto como uma coisa daquelas pessoas que ganham poder. Então, se confunde com isso público-privado, mistura-se, como se a cadeira pública fosse uma cadeira de propriedade da pessoa que foi eleita. Não, ele foi autorizada a permanecer na cadeira pública por determinado período e não eternamente. Tanto que ele deve candidatar-se de novo para ser reeleito. Então, existe uma confusão no Brasil, isso vem do nosso DNA antropológico, histórico, que mistura o que é pessoal e impessoal, o que é privado e o que é público. Infelizmente, quer dizer, o Brasil requer ainda de medidas draconianas, de leis, quer dizer, praticamente é o judiciário que
que tem tido mais transparência, que tem respeito à governabilidade republicana. Isso é um ponto positivo para o judiciário, embora, quer dizer, a cultura brasileira respalda esse tipo de político. Veja que o corrupto sai do poder aplaudido, ele não devolve nenhum centavo do que foi usurpado do dinheiro público, que é um dinheiro do contribuinte, provém dos impostos que ele paga ao governo, seja ele nos 3 níveis. O senhor citou na sua explicação anterior politicagem. Então, o cidadão brasileiro pode pensar que o político não é mal preparado, ele é mal intencionado para gerir o dinheiro público? Ah, sim. Infelizmente, a própria população, por falta de consciência política, ele respalda esse tipo de político, né? Ele reelege esse tipo de político. Quer dizer, ele não tem um discernimento correto de quem é quem, porque, infelizmente, o candidato não apresenta ideias, o que fazer a longo prazo, a médio prazo do país, e sim, praticamente, ele é um vendedor de ilusões, como asfalto, transporte, posto de saúde, quer dizer, são coisas imediatas, que a população, claro, é carente, precisa disso, mas o político deve pensar na frente, deve ter horizonte para o país. Por exemplo, hoje todo político é contra a corrupção, não tem um a favor. Quer dizer, é fácil condenar os próprios colegas, né, políticos, mas é muito mais difícil ele propor projetos, ideias, metas para administrar, né, para a coisa pública. Quer dizer, infelizmente o povo é engambelado, enrolado, enganado nesse marketing político que é atrasado. Quer dizer, o Brasil adiantou economicamente desde o Plano Real, mas eles ainda estão praticando uma política atrasada, tradicional, ultrapassada, quer dizer, com os mesmos requisitos da política paternalista, assistencialista, patrimonialista. Quer dizer, o país é visto como patrimônio dos políticos. Não, o país pertence à nação pertence ao povo. Quer dizer, infelizmente, temos que reverter isso. Claro que é através da eleição, mas e a eleição deve ser um aprendizado. Então, é o político que deve propor essa mudança de paradigma, né? Essa mudança de propósito. Senão, nós vamos repetir por mais 500 e tantos anos, quer dizer, essa política, infelizmente, quer dizer, que prejudica toda a população, em todos os níveis. Porque, na verdade, nós estamos enriquecendo a chamada classe política. Quer dizer, eles estão saindo com pouco tempo de mandato, riquíssimos. Isso não ocorre praticamente em nenhum país desenvolvido, né, avançado. Na sua opinião, ele deve ser grande primeiramente pelo caráter, pelo critério, pela justiça, né, do homem público para com a população. Senhor cientista, na sua opinião, nunca vai existir um remédio para combater a politicagem? O remédio é o diagnóstico, e o diagnóstico é feito dessa forma, que infelizmente é negativo para a realidade brasileira, que o político não aceita. Quer dizer, veja você que o político não aceita ser criticado. O primeiro a ser criticado é a própria pessoa. Isso que é ciência, quer dizer, o seu fazer é um fazer mal feito, é um fazer que não é correto, não é idôneo, não é coisa republicana, é coisa sua, coisa particular. Infelizmente a gente vê, quer dizer, a imensa maioria dos políticos galgando os postos com interesse pessoal. Tanto que os políticos não têm um projeto republicano para o país, para a cidade, para o Estado, para a nação. Eles têm um projeto de chegar e permanecer no poder. Que culpa que o eleitor... projeto de governo, ele não tem projeto de governo. Que culpa que o eleitor tem para contribuir com a politicagem? Então ele tem a culpa de escolher mal. Quer dizer, é lógico que o eleitor, ele recebe uma lista, ele não compõe, ele não faz essa lista. Mas ele deve, geralmente, se vota por exclusão. Quer dizer, chega no último, é o menos ruim. Então, esse menos ruim é que deveria mudar, porque o povo tem que trabalhar, ele não está na ativa
política, ele tem que lutar pela sobrevivência. Então, é a chamada classe política que deveria ter pessoas realmente republicanas, com caráter, com honestidade e com espírito, né, inovador para propor mudanças, transformação no arcabouço político, jurídico da nação. Infelizmente, isso falta. Quer dizer, nós não temos uma formação responsável nas lideranças políticas. Quer dizer, fica muito particularista, muito egoísta, e isso transforma o país numa repetição de histórica, né, que não muda, que não modifica. Daí o desencanto com a população a respeito da política. Wilson Ferreira da Cunha, cientista político, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a todos. Nós conversamos com o professor Wilson Ferreira da Cunha, cientista político, fazendo uma análise do relatório do Tribunal de Contas da União, que tornou inelegíveis mais de 6 mil políticos em todo o país. 7h30 em Goiânia. Um homem de 26 anos foi autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar na tarde passada, por ter atropelado e matado a cunhada de 16 anos em um acidente na GO 010, perto da cidade de Leopoldo de Bulhões. Segundo o delegado José Carlos Bezerra, o homem afirmou que ia pescar. Ele contou que bateu na moto quando tentava uma ultrapassagem e só após a moça cair da moto identificou que tratava-se de sua cunhada. Com o impacto da batida, a jovem que estava na garupa caiu e o condutor fugiu na motocicleta. José Carlos informou que testemunhas disseram que momentos antes do acidente, a garota e o condutor da moto estavam em um bar de Bonfinópolis, onde residia a vítima ingerindo bebida alcoólica. Rotan prende acusado de realizar sequestro relâmpago. Policiais militares do batalhão Rotan prenderam ontem em flagrante um indivíduo que praticava um sequestro relâmpago. Leonir Francisco, de 34 anos, abordou uma senhora com o objetivo de roubar um veículo GM Agile. O tenente Cássio Michel Sena, do batalhão da Rotan, explicou como foi a ação do bandido. Nós tivemos informações do terceiro comerciante da região central, uma denúncia que na Rua 4, um indivíduo conhecido como Leonir Francisco, de 34 anos, ele ameaçava uma mulher num veículo e tentava roubar o seu veículo. As equipes de Rotan foram empenhadas na área central, onde foi feito o acompanhamento e cerco do veículo. Verificamos que se tratava, na verdade, de um roubo de veículo e que a vítima estava dentro do veículo. E o autor do delito, ele portava uma arma branca no pescoço da vítima. De imediato, a equipe de Rotan se dirigiu para a central, fez o cerco e acompanhamento, e onde foi na Avenida Araguaia com a Avenida Paranaíba, o veículo foi interceptado pela viatura de Rotan. Tenente Sena também elucidou a história que a vítima contou para a polícia. Na verdade, ela saía do hospital. No momento que ela adentrava o seu veículo, ela foi interceptada por esse indivíduo. Na verdade, foi dada a voz de assalto. O indivíduo queria o carro dela. Como ele se portava uma arma branca, ele deteve a vítima dentro do carro e mandou a mesma encaminhar para a região do Vila Nova. O tenente apontou que o sequestrador já possui diversas passagens pela polícia. Ele tem 3 passagens de tráfico de drogas, inclusive tinha 3 mandados de prisão em seu desfavor. É um indivíduo que já fora preso, ficou 2 anos detido na casa de prisão provisória e estava solto e recentemente se encontrava foragido do sistema prisional. Depois de ser preso, o sequestrador foi encaminhado ao 1º Distrito Policial em Goiânia. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h33. 3 pessoas foram presas suspeitas de formação de quadrilha e receptação de veículos roubados em uma loja de autopeças na Vila Canaã, em Goiânia. Policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores de Goiás prenderam 3 pessoas acusadas de receptação de veículos, formação de quadrilha e furtos de carros. Um 4º componente, apontado como autor intelectual e proprietário da loja de revenda de peças de veículos localizada na Vila Canaã, está foragido. Foram apreendidos no local 2 veículos e algumas peças e motores. Tereza Rodrigues Siqueira, de 42 anos, Tiago Pinheiro da Cruz, de 25 anos, e Paulo José Pinheiro, de 43 anos, já prestaram depoimentos. Foi elaborado o auto de prisão em flagrante delito e o fechamento da loja de revenda na Vila Canaã. O delegado Wilton
Marquezine conta como foi feito o trabalho de prisão dos acusados. O Gol Preto foi apreendido lá em frente à casa da Dona Tereza. Nós sabemos que ela reclamou muito do Paulo para tirar esse carro de lá. Nós na campana, nós vimos ela empurrar o carro alguns metros fora da porta da casa dela. Em seguida chegou o Paulo e o Thiago. A gente abordou. No interrogatório, nas perguntas, foi dada a voz de prisão, né? Porque a placa do Gol Preto é de uma Paraty. Logo em seguida o Paulo também confessou a prática do crime de furto de um outro Gol bola vermelho. O delegado informa ainda que todos tinham antecedentes criminais e que eles utilizavam uma chave Misha para furtar os carros que eram preferencialmente populares. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. A Polícia Militar inicia hoje a Operação Romaria. É para garantir a segurança dos fiéis durante a festa do Divino Pai Eterno em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Um contingente de 4.200 policiais militares vão se revezar até o dia 6 de julho na segurança. A expectativa é de que 2,5 milhões de pessoas participem da festa, que vai até 1º de julho. O sistema de segurança vai contar também com monitoramento eletrônico em Trindade. Polícia e Detran triplicam o número de blitz na capital e no interior de Goiás. Hoje, a lei seca completa 4 anos no país. Em Goiás, o Detran decidiu ampliar a fiscalização da balada responsável e vão ser realizadas em Goiânia e região metropolitana cerca de 10 a 15 blitz diárias a partir de amanhã. Já no interior, ao invés de deslocar equipes, o Detran vai capacitar, a partir da próxima semana, cerca de 200 policiais militares do interior que vão ficar responsáveis pela fiscalização. Segundo o diretor de operações do Detran, Coronel Sebastião Vaz, a equipe responsável pela balada é composta de 150 servidores do Detran e cerca de 300 policiais militares. Coronel Vaz fala ainda sobre os avanços apresentados após 8 meses da operação na capital e na região metropolitana. Nós temos, nesses primeiros 8 meses de campanha aqui na região metropolitana, já uma sinalização pelos números do batalhão de trânsito de uma redução da ordem de cerca de 25% nos acidentes nesse período da balada. Foram feitos durante esses primeiros 8 meses mais de 23 mil testes do bafômetro. Coronel Vaz explica que, com a oficialização da Operação Balada Responsável como política do Estado, a fiscalização vai ser intensificada e se tornar rotineira. Nós tivemos a publicação da lei criando exatamente essa campanha. E também, que é o principal fator, é transformar essa campanha, que já é coberta de pleno sucesso nesses primeiros 8 meses, em uma campanha de caráter permanente. Além da Polícia Militar e do Detran, participam da operação a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Agência Municipal de Trânsito e o Instituto de Criminalística. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h38. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou em segunda votação o projeto que ratifica o acordo fechado entre o governador Marconi Perillo e o Sintego para o reajuste salarial dos professores da rede estadual. O projeto sofreu alteração para garantir que o reajuste a ser pago na folha de junho será retroativo a maio e agora aguarda a sanção do governador. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o chefe do Núcleo de Orientação Pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, Rafi Gomes. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Elcio. Bom dia aos ouvintes também. Professor, quais outros benefícios os educadores podem esperar dessas negociações? Olha, as negociações que foram feitas, né, entre o governo e o sindicato, elas foram bem positivas para a categoria. Em relação, assim, houve, né, um aumento de 9% linear a todos os professores. Esse aumento, para você ter uma ideia hoje, né, ela permite que o professor ele tenha uma remuneração, né, um professor hoje, 70% dos nossos professores hoje, que possuem 42 aulas, que são aqueles que trabalham, por exemplo, todas as manhãs e 2 dias à tarde, ele tem hoje uma possibilidade de um salário de R$ 4.253. Isso já a partir desse mês, né? Outra questão também, foi criada uma nova gratificação que vai até 10% de incentivo a estudos e formação continuada,
E além disso, a gratificação de 40% para mestres e 50% para doutores. Quando o novo projeto deve ser sancionado? Ele já foi sancionado pelo governador, né? Inclusive nessa folha, né, ele vai ser pago, né, retroativo ao mês de maio. Já está em folha de pagamento. Essa retroatividade quer dizer 2 parcelas, a de maio e a de junho? O que era referente a esse aumento no mês de maio, né? E também o que é já do mês de junho, que o projeto foi aprovado retroativo ao mês de maio. Então, nessa folha, o professor já vai ter acesso tanto a esse novo aumento, quanto à diferença do mês de maio. O sistema de mérito continua mantido para oferecer benefícios aos professores? Sim, sim. Inclusive, esse mês, no próximo mês, né, nós vamos ter o pagamento da bonificação do primeiro semestre. Essa bonificação do primeiro semestre, ela diz respeito à assiduidade e planejamento das aulas que o professor ministra. Então, nesse caso, para esse primeiro, né, a bonificação num ano, ela é no valor máximo de até R$3.000. Então, os professores, nesse primeiro semestre que tiveram, né, assiduidade, planejaram, né, corretamente suas aulas, né, eles terão um acréscimo agora, né, uma bonificação agora no final de junho, certo, de R$1.500. Professor Ralph, nessas conversações entre o governo e o Sintego, falou-se em melhoria de qualidade das escolas no ensino, na sala de aula? Olha, é algo que a Secretaria sempre coloca, inclusive a negociação que nós fizemos foi no sentido de não deixar de lado a remuneração por mérito, né? Então é algo que o governo, né, ele como um todo, e a Secretaria de Educação, ela tem batido em cima disso, né? Porque você tem que ter uma remuneração condigna, mas existe também aquele retorno, né, que é algo que talvez os outros planos de carreira não exigiam. Então isso é algo que está sendo mantido, né, que é a remuneração, que é um processo de bonificação e também de mérito também no salário. Raf Gomes, chefe do Núcleo de Orientação Pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia para todos. Agora em Goiânia são 7h42. E a seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Bom dia. 3 partidas foram disputadas ontem à noite na abertura da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O América Mineiro venceu o Bragantino por 3-2. O América de Natal passou pelo Asa 2-0. E São Caetano empatou com o CRB em 2-2. Com os resultados, o América de Natal assumiu a liderança da Série B com 16 pontos. E o Goiás volta a jogar em casa no sábado e a diretoria anuncia reforços. O Goiás segue sua preparação aguardando o próximo jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece no sábado, 4h20 da tarde, no estádio Serra Dourada contra o Vitória. Até 3 novidades podem acontecer no time esmeraldino. Goleiro Arley recuperado de contusão, zagueiro Rafael Tolói que volta de suspensão e, por opção, Arley, que sequer viajou para o interior do Paraná, onde o Goiás empatou na última rodada em 0-0 com o Atlético Paranaense.
Paranaense. O presidente executivo do Goiás, Dr. João Bosco Luz, está em viagem no Rio de Janeiro. Deve retornar até sexta-feira e muito provavelmente com novidades em relação a contratações do Goiás, que pode contratar de 2 a 3 jogadores. Léo, meia de 21 anos de idade, que estava no Resende, pode ser uma novidade no elenco esmeraldino para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. A França deve agradecer a Inglaterra pela classificação às quartas de final da Eurocopa. Nesta terça-feira em Kiev, os franceses perderam por 2-0 para a Suécia, mas passaram de fase porque os ingleses venceram a Ucrânia por 1-0 em Donetsk e eliminaram os donos da casa, também avançando às quartas. Assim, o grupo D chegou ao fim com a liderança da Inglaterra, que somou 7 pontos. A França avançou com o segundo lugar e 4 pontos. Na próxima fase, 2 clássicos. Sábado, a França joga com a Espanha em Donetsk. No domingo, em Kiev, a Inglaterra enfrenta a Itália. O vencedor do primeiro jogo enfrenta a República Tcheca ou Portugal. Já o do segundo pega quem passar do confronto entre Alemanha e Grécia. As quartas de final da Eurocopa começam amanhã, com República Tcheca e Portugal. Na sexta se enfrentam Grécia e Alemanha. 7h45, Vila Nova espera jogar pelo Brasileiro no próximo fim de semana. A diretoria do Vila Nova está na expectativa de jogar neste final de semana, na sua estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série C, com atraso de mais de 3 semanas para começar, por conta desse conflito jurídico envolvendo clubes e CBF. O Vila Nova, se estrear, será em um jogo pela 5ª rodada, recebendo o Tupi de Minas Gerais no estádio Serra Dourada pelo Grupo B da competição. O técnico Roberto Schneider segue preparando a equipe e já tem o time pronto para a estreia, com Júlio César, Evandro, Toninho, Rafael Vaz e Anderson, César Gaúcho de volante, Luiz Marques, Jorginho e Preto, Marion e Pedro Júnior. Diretoria do Vila, que ainda tenta contratar um volante, um lateral direito e um atacante de área. Paulo Augusto para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. São Paulo e Curitiba disputam hoje uma vaga para a final da Copa do Brasil. O jogo começa às 21h50 no estádio Couto Pereira, na capital do Paraná. O São Paulo leva vantagem, pois no jogo de ida venceu no Morumbi por 1-0 e só não avança se perder por mais de um gol de diferença ou se for derrotado por 1-0 e perder nos pênaltis. A outra vaga para a final da Copa do Brasil será decidida amanhã entre Palmeiras e Grêmio. O time paulista venceu o jogo de ida em Porto Alegre por 2-0 e leva grande vantagem. Já o Corinthians tenta chegar pela primeira vez na sua história à final da Libertadores da América. Faz o jogo de volta esta noite no Pacaembu contra o Santos, a quem venceu na semana passada por 1-0 na Vila Belmiro. Na outra semifinal da Libertadores, Universidade de Chile e Boca Juniors fazem amanhã o jogo de volta. O time argentino venceu o primeiro jogo em Santiago por 2-0 e decide a vaga em Buenos Aires. 7h46. Diretoria do Atlético faz promoção para levar torcedores ao Serra Dourada, domingo contra o Fluminense. A diretoria do Atlético já decidiu os valores dos preços dos ingressos para o jogo de domingo entre Atlético e Fluminense, às 6h30 da noite no estádio Serra Dourada. Uma arquibancada vai valer R$40, uma cadeira R$60. Lembrando que o torcedor do Atlético que estiver com a camisa do clube vai pagar meia entrada na arquibancada, ou seja, R$20. Na cadeira não há nenhuma promoção. A expectativa é de maioria dos torcedores do Fluminense, em virtude da má campanha do Atlético neste Campeonato Brasileiro. Time que pontuou apenas 2 vezes, são 2 pontos conquistados e 3 derrotas seguidas. O técnico Hélio dos Anjos começa a definir o time do Atlético para essa partida a partir de hoje. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Além do vice-presidente Maurício Sampaio, o diretor de Relações Públicas do Atlético também renunciou ao cargo. O coronel Wellington Urzeta confirmou que deixa a direção em solidariedade ao amigo Maurício, que não anunciou à imprensa, mas já apresentou carta de renúncia oficial ao clube. Urzeta não quis responder por Maurício, mas acredita que um dos motivos do afastamento é a relação desgastada entre o clube e a Federação Goiana de Futebol. O coronel reclamou que a entidade não ajuda o Atlético nos bastidores, pois não tem força no cenário nacional. 7h49.
Contando com o atacante Finazzi, que pediu para sair do clube e depois mudou sua decisão, o Goiânia tenta hoje às 20h30 em Anápolis sua primeira vitória na divisão de acesso. Joga contra o Grêmio Anápolis, terceiro colocado. Mais 2 partidas serão disputadas hoje pela 4ª rodada. O Trindade recebe o líder Anápolis e a Jataiense joga em casa diante do Aparecida. Amanhã, fechando a rodada, jogam Santa Helena e Mineiros em Santa Helena. A Federação Internacional de Vôlei divulgou a tabela da primeira fase dos torneios masculino e feminino da Olimpíada de Londres. No masculino, o Brasil estreia dia 27 de julho, diante da Tunísia, e depois enfrenta Rússia, Estados Unidos, Sérvia e Alemanha. No feminino, o primeiro jogo está marcado para o dia 28 de julho, diante da Turquia, e depois enfrenta Estados Unidos, Coreia do Sul, China e Sérvia. A FIFA e o comitê organizador local da Copa 2014 aproveitam o calendário da Rio+20 para anunciar que a federação fará um investimento de 40 milhões de reais ao longo de 2 anos em iniciativas em prol da sustentabilidade durante os Jogos no Brasil. O montante será aplicado em projetos paralelos ao evento, como apoio às comunidades locais, manejo eficiente de resíduos nas áreas vizinhas às de competição e mecanismos para a redução e compensação de emissões de CO2. Não está claro ainda qual será o critério utilizado pela FIFA no repasse dos investimentos e quais projetos serão apoiados. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Imagine um lugar que tem 99% de aprovação no atendimento. Esse é o VaptVupt do Detran. Olha aí, já chegou minha vez. Imagine dar um desconto tão grande que motos e carros populares só pagam metade do IPVA e entregar sua carteira de habilitação em apenas 5 dias. Bom, né? E já funciona. É um novo Detran para você. O trabalho do governo melhora a sua vida. Secretaria das Cidades. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Agora em Goiânia são 7h51. Câmara Municipal dá aval para imposto menor sobre transferência de imóveis na capital. O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Irã Saraiva, do PMDB, promulgou nesta terça-feira lei aprovada no plenário que reduz o ISTI, Imposto sobre Transferência de Imóveis, de 3,5% para 2%. Os vereadores derrubaram o veto do prefeito na última quinta-feira, num placar de 19-4. Sendo os 4 favoráveis ao veto membros da base, Clécio Alves, Isídio Alves e Agenor Mariano, do PMDB, e Djalma Araújo, do PT. De acordo com Irã Saraiva, o prefeito Paulo Garcia pode optar por não colocar a lei em prática. Restaria então aos goianienses reivindicar o direito na justiça. Ele pode não aplicar, né? E aí as pessoas interessadas é que vão ter que recorrer, porque já está a lei em vigência. A redução do ISTI de 3,5% para 2% foi proposta pelo próprio prefeito, que recuou e vetou o projeto por temer que ele pudesse impedir sua candidatura à reeleição. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h52. Detran de Goiás vai divulgar índice de aprovação dos candidatos por autoescola. O objetivo da medida é tentar reduzir o índice de reprovação na prova prática para obter a Carteira Nacional de Habilitação. Em Goiânia, esse índice foi de 69% de janeiro a abril deste ano. O Detran é obrigado por lei a divulgar o índice de reprovação e em breve vai divulgar também os números das autoescolas. Com isso, o órgão espera que os centros de formação se esforcem mais para encaminhar alunos mais preparados para as provas. Segundo o advogado do Sindicato das Autoescolas de Goiás, Marcos Batista, um dos principais motivos para o alto índice é o circuito de Goiânia. Aqui em Goiânia, infelizmente, o trânsito é muito pesado nas proximidades do Detran e os alunos não fazem a prova somente no percurso interno do Detran. Eles têm que sair para o trânsito ali na frente do Detran e acabam, por vezes, ali, devido ao trânsito muito pesado ali, por deixar o carro apagar ou cometer algum erro e acabam sendo penalizados, reprovados e engrossando essa estatística aí. Nós levamos a eles a ideia de se fazer em Goiânia pistas alternativas, poder utilizar também ali o estacionamento do Serra Dourada, o próprio autódromo também foi sugerido. Outra razão, ainda segundo Marcos, é a quantidade de examinadores que acompanham a prova prática na capital.
além do examinador, existe mais 3 ou 4 fiscais que acompanham o serviço do próprio examinador. E, de repente, por uma questão ali de centímetros na hora de fazer uma baliza, eles acabam reprovando o aluno independentemente do examinador que está dentro do carro. Então, são 3 ou 4 avaliadores em Goiânia, enquanto que no interior é somente um avaliador. Na avaliação do diretor técnico e de atendimento do DETRAN, Horácio Cunha, os alunos precisam ir mais preparados para as provas. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, são 7h54. Secretaria Municipal de Saúde vistoria imóveis na capital para combater o mosquito da dengue. Secretaria Municipal de Saúde apresenta balanço parcial da ação contra o mosquito da dengue, que pretende vistoriar 155 imóveis na capital, até o próximo dia 29. O diretor de Vigilância Ambiental, Luiz Elias, relata os números e alerta a população. Nós estamos conseguindo atingir o que planejamos. Estamos com mais de 63 mil imóveis vistoriados. Foram encontrados vários focos do mosquito, do Aedes. A única coisa que deixa a gente ainda preocupado, um pouquinho triste, é que esses focos, a grande maioria, são em objetos removíveis. O dirigente da Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade de cuidados. Nunca deixar objetos que possam acumular água expostos ao tempo. Quase 90% dos criadores do mosquito da dengue encontrados são nas residências. A ação acontece em 58 bairros e envolve 450 agentes, 45 supervisores de áreas, 11 supervisores distritais e 11 fiscais sanitários. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h56. Reunião define parceiros para elaboração do mapa de riscos de Goiânia e plano diretor de defesa civil municipal. A parceria será entre a Comissão Municipal de Defesa Civil e o Laboratório de Geografia e Física da Universidade Federal de Goiás, colocando em prática a Lei 12.608, que instituiu uma política nacional de proteção e defesa civil. De acordo com o chefe do setor de apoio técnico da Defesa Civil Municipal, Sidclei Santana, essa parceria com a UFG será muito importante para implantar a lei na capital. E ela preconiza que os municípios deverão fazer o Plano Municipal de Defesa Civil, porque grandes calamidades estão tendo ocorrido nos municípios por falta ou desatenção, não do legislador, mas por intempéries do tempo, do ambiente. Então nós temos que levar em consideração que Goiânia é um município privilegiado pela sua topografia. Então a Secretaria Municipal de Defesa Social, antecipando a legislação, ela está tomando iniciativa para planejar ações futuras. Sidclei informa que o mapa de risco de Goiânia foi elaborado em 1992 e após 20 anos é necessário refazê-lo, já que houve uma grande expansão imobiliária na capital. Ele explica sobre a importância do mapa de risco para o crescimento organizado da cidade. As políticas públicas, quando vão ser elaboradas, elas devem ater às fragilidades de cada ambiente, seja ele na zona urbana ou na zona rural. Então ele tem tratamentos diferenciados por relevo, por clima, para atender a Grande Goiânia. Ficou definido na reunião que será elaborado um plano de trabalho para o desenvolvimento do mapa de risco. Esse documento vai ser encaminhado para apreciação do secretário de Defesa Social, Além Viana, e posteriormente ao prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58 em Goiânia. A Secretaria de Gestão e Planejamento entrega às 14h desta quarta-feira na Assembleia Legislativa a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2013. O projeto de lei da LDO foi encaminhado ao Poder Legislativo no dia 30 de abril e tem prazo para ser aprovado pelos deputados até 30 de junho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de planejamento do governo de Goiás que estabelece as metas e prioridades da administração para o ano seguinte e orienta a elaboração do orçamento anual. Agora são 7h59. A promotoria que trata do assassinato do diretor executivo da IOC, Marcos Matsunaga, afirmou que Elise, mulher da vítima e reconfessa, trocou o cano da arma utilizada para o crime. Segundo o promotor responsável pelo caso, a ação tinha o objetivo de confundir a perícia. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra Elise. Destaque internacional.
Partidos da Grécia não chegam a acordo para formar novo governo. A expectativa é que a situação seja resolvida hoje. Para continuar a receber ajuda financeira internacional, a Grécia precisa cortar gastos e aumentar impostos. Foram as condições impostas pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional. Agora 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Écio Santana e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagem Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Teleradiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Écio. Bom dia, Gil. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.